Pode, senhor, igreja? Pode tomar seu assento? Glórias a Deus. Estou feliz aqui nessa noite pela oportunidade a qual nosso pastor nos deu, né? Quero aqui cumprimentar também os nossos irmãos que estão nos assistindo a esse culto. E irmãos, na hora que estava o Matias aqui louvando, eu me lembrei de uma coisa. Isso aqui é uma quebra de gelo, tá bom? Eu estava pensando ali, eu falei assim, irmãos, tá lá, quebra meu vaso, né? Quebra meu vaso, eu quebro meu vaso. Aí falar assim, Sueli, quebra o vaso, irmão. Ó, acho que tem uma marquinha aqui, ó. Não é para quebrar o vaso na cabeça não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Aleluia. Isso é uma forma figurada. É uma forma figurada de você fazer o seguinte, de você se render aos pés de Jesus. Quer dizer, quebra o meu vaso, aí vai lá, compra um vaso, irmã Graça, e taca o vaso no chão, ainda vai falar, irmão, é uma forma figurada, tá bom? É uma quebra de gelo aqui, irmão, para nós nos contrairmos mais, dar aquela descontraída, porque a palavra do Senhor, ela nos alegra, não é verdade? Às vezes nós chegamos num culto e estamos tensos, às vezes ficamos tensos por causa do dia. Às vezes o patrão chegou e falou assim, olha, você tem que fazer isso, falou com uma forma bem mais enérgica, né? Aí você ficou assustado, aí você chega no culto tenso, mas você tem toda a liberdade aqui para adorar, glorificar a Deus, exaltar ao nome do Senhor. Aqui você tem liberdade, irmão. Aqui não vai ter ninguém que vai te ofender, muito menos lhe agredir. Aqui nós todos vivemos em comunhão. Então você tem toda a liberdade para dar um sorriso. Você não sorriu, mas eis a oportunidade de você dar um sorriso gostoso, uma gargalhada, dizer como é bom estar na presença do Senhor, que alegria é estar na presença do Senhor. Amém? Irmãos, eu vim aqui com uma palavra, mas mudou-se tudo. Eu fiz isso porque, irmãos, a palavra ela é bem, né? Vai ser bem te chamando, hein? Então por isso que eu já te convidei a você dar um sorriso, porque quando você chegar ali fora, você vai ficar assim, ó, pastor, você estava dentro da minha casa quando eu saí de lá e falei, olha Deus, eu quero que o Senhor fale comigo desse jeito, hein? O Senhor estava lá. Não, irmãos, nós todos temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica o que você está passando para mim e o que eu estou passando para você também. Isso daí se chama comunhão no Espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Gênesis. Inclusive, nós estamos ali no Jardim Oásis fazendo um estudo, pastor, acerca do livro do Gênesis. Mas como eu gostaria de, se Deus prover, estar aqui nas segundas-feiras para aprender sobre a liderança, que é algo maravilhoso. Quando nós falamos de liderança, é algo maravilhoso. Livro do Gênesis, no seu capítulo de número 12, não vai ser somente este capítulo, tá bom? Irmãos, eu estou trêmulo, tá? Estou trêmulo porque o pastor falou, olha, você vai trazer a palavra. E aí quem tem a responsabilidade de trazer a palavra, irmãos, treme, né? Tá aí a Thaís, a Grazi, né? Tá aí cadê a irmã Sueli? Tá aí, diaconisa Sueli, que sempre estão ministrando aí a palavra. Vocês já estão mais preparadas? Eu não, irmãos, eu fico assim ainda, meio trêmulo. Diz assim, capítulo de número 12, versículo de número 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vamos lá no capítulo de número 26 do mesmo livro, irmãos. 26 do mesmo livro. Vamos ver algo semelhante, porém diferente daquilo que nós lemos. Há uma semelhança, porém também há uma diferença. Que diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abrão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar,
Versículo 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Que semelhança, não, irmãos, nós vemos aqui? Porque no capítulo de número 12, na qual nós lemos, no versículo 10, nós vemos Abrão, um homem que foi escolhido por Deus, na qual Deus disse assim para ele: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar aonde eu te mostrarei. E nós vemos aí uma grande promessa na vida de Abrão. Ele vai, toma a sua esposa Sarai, ele também pega o seu sobrinho Ló, e eles caminham, e eles começam a trilhar um caminho diante do Senhor e diante da terra, porque Deus ele já tinha prometido, disse: eu vou tornar você uma grande nação. E ainda tinha algo concernente a essa promessa, e o que é? Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, porém aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. Foi a promessa que o Senhor fez a Abrão. Mas a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 12, na qual nós lemos, que Abrão ele observou que havia fome sobre a terra. E esta fome, irmãos, ela veio de uma forma severa, difícil. Quem já passou por dificuldade, por fome, sabe o que é sentir fome. E ali eles estavam privados de alimentos. Ali eles tinham muitas dificuldades, eles não conseguiam mais aquilo que antes tinham. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos, preste bem atenção. Lá no princípio do Gênesis, a palavra do Senhor diz assim, que houve uma maldição sobre a terra. E o que aconteceu? Por causa do quê? Da desobediência então de Adão e Eva. Uma das formas de punição naqueles tempos era Deus cerrar os céus, não haver mais chuva sobre a terra. E nesse momento que não havia chuva, também não havia provisão de alimento, porque muitos ali para sobreviver plantavam. Hoje nós vivemos um mundo onde tudo é praticamente industrializado. Nós não vivemos numa zona rural, nós vivemos numa área urbana. E por conta disso nós temos um supermercado, nós temos uma quitanda, um açougue. Mas naquela época não havia isso. Eles tinham que plantar, eles tinham que criar animais para a sua subsistência. Mas o que houve seca, a palavra aqui fome vem também da forma que havia fome. E qual era? Seco. Não tinha chuva, não tinha animais, não tinha produto agrícola para ele se subsistir. Então o que ele se sentiu? Aflito. E por ele se sentir aflito, ele observa algo. Porque, irmãos, ninguém toma uma atitude sem antes ouvir ou observar algo. E o que acontece? A Bíblia não diz, mas eu conjecturando, imagine alguém dizendo assim: aqui está tendo fome, mas lá no Egito não tem. Mas por que, pastor Dário? Porque o Egito, ele havia ali um rio. Para quem conhece de geografia, sabe que o rio Nilo, ele passa ali pelo Egito. E o rio Nilo, ele as suas margens faz-se muita produção. E o Egito estava tudo tranquilo, estava tudo bem, havia alimentos. Então Abraão fez o quê? Eu vou para lá, eu vou para aquela região. E ele, tomando a sua família, ele desce até o Egito, porque a palavra do Senhor diz assim, ele desce, ou seja, ele estava num lugar alto, ele teve que descer para ver provisão. Pastor Adão, eu não vejo a provisão na descida, mas eu sempre vejo a provisão vindo do alto. Você está entendendo? Você não precisa descer de onde você está
para que Deus provenha na tua vida. Ou seja, Ele quer que você cada vez mais esteja indo acima, subindo. Deus não quer que você desça, Deus quer que você descer, irmãos, na forma que eu estou dizendo, é você se diminuir, é você tomar uma atitude na qual o Senhor não está. E Abrão desceu ao Egito. E quando ele estava descendo ao Egito, olha o que acontece, irmãos. Ele teve que mirabolar um plano. E qual era esse plano? Esse plano era uma meia verdade. Ele chega para sua esposa e diz assim: olha, Sarai, se eu chegar no Egito e disser que você é minha esposa, vão me matar. Então quando nós chegamos lá, sabe o que você faz? Você diga que você é minha irmã, e eu te direi que você é minha irmã, e você diga que eu sou teu irmão. E quando eles chegam lá, todos a observam e vê que ela era bonita. Olha que interessante, às vezes você diz assim: meu Deus, olha no seu espelho e você não vê beleza, irmão. Sabe por quê? Porque você tem que abrir os teus olhos espirituais para ver a beleza que você tem. Ali no Egito não havia mulheres bonitas? Haviam. Mas preste atenção, Sarai estava debaixo de uma promessa. E aqueles que têm uma promessa, irmãos, eles têm uma unção, ou seja, uma separação dos demais. E a unção faz com que o nosso rosto venha a reluzir. E toda vez que nós temos o rosto brilhoso, nós chamamos a atenção. Então esse negócio de você se deprimir, esqueça, você é separada, você é ungida. Não se sinta feia, não se sinta diferente, a não ser se sinta uma adoradora, separada para o Senhor, porque você é bela. Os homens do Egito olham e começam a galantear a Sarai, e até o ponto de ela chegar ao faraó. E a Bíblia diz assim, eu não quero entrar em pormenores, mas a Bíblia diz que então Abrão se enriquece no Egito. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Deus permitiu que Abrão enriquecesse lá, mas não era da vontade de Deus. Uma coisa é Deus permitir, a outra coisa é você ter a vontade plena do Senhor. Muitas das vezes Deus permite com que você tome alguma atitude, mas essa não é a verdadeira vontade do Senhor sobre a tua vida. Abraão, o que ele faz? Ele começa a se engrandecer lá. Ele começa a ter animais, a ter servos. Só que a mentira não dura muito tempo. E acontece algo inesperado naquele lugar, ao ponto de Deus dizer ao faraó: o que você está fazendo está errado. Então o faraó chama Abrão e diz assim: Abrão, o que tu fizestes conosco? O que foi que você falou? Abrão teve que falar a verdade. Eu disse que ela era minha irmã, mas não é. Ela é minha esposa. E Faraó diz assim: se porventura você está pensando que é o quê? Que nós somos que tipo de homens? Eu sei que você queria preservar a tua vida, mas se você dissesse a verdade, nós não iríamos aceitar. Às vezes nós pensamos que a mentira vai produzir algo na nossa vida, vai produzir bênção, mas pelo contrário, irmão, a mentira só vai produzir aflição. Abrão, ele não consultou ao Senhor para descer ao Egito. Eu gostaria rapidamente ao Caio que colocasse Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque 3, 18, 17, por gentileza. Porquanto, ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha a palavra de garantia que Deus tinha falado a Abrão, dizendo: se tu for, eu estarei contigo, aonde tu estiveres, eu te abençoarei. Ou seja, ainda que estivesse a maior das fomes na terra onde ele estava, ele deveria crer que Deus iria prover em sua vida. Olha o caminho que Abraão tomou, um caminho sem consultar ao Senhor. E eu aqui relatei e observei alguns caminhos que foram tomados e acabaram, irmãos, tornando a vida daqueles que tomaram uma vida totalmente difícil. Rute, capítulo de número 1, versículo de número 21. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Sabe o que esta mulher ela sofreu? Ela foi para a terra dos Moabitas. Ela foi juntamente com seu esposo Elimeleque. Lá ela perdeu seus 2 filhos, uma nora, voltou para a terra onde ela estava, aonde ela tinha renda, aonde ela tinha terra, aonde ela tinha antes uma vida abençoada. Ela foi para a terra dos Moabitas, sabe por quê? Porque em Belém de Judá não havia pão, havia fome. Ela tomou uma atitude e foi para a terra dos Moabitas. E como é que ela voltou? Ela voltou cheia, risonha. Ela voltou abastada? Não. Ela voltou cabisbaixa. Ela voltou com seu semblante decaído, ao ponto de dizerem assim: ei Noemi, Noemi. Ela dizer: não mais conheço-a, pois meu nome não é mais Noemi, é Mara. Não sou mais e não tenho mais como agraciada, mas nesse momento eu me tenho como uma amargurada. Ou seja, os caminhos que nós tomamos muitas das vezes nos leva a dores. E eu lhe faço uma pergunta: qual é o caminho que você tem trilhado? Quem sabe você saiu da sua casa disposto nessa noite e disse: é a última vez que eu piso os pés. Quem sabe nesta noite você diz assim: não, eu não vou voltar mais. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as dificuldades, a solidão, muitas das vezes a fome nos faz tomar atitudes precipitadas. Mas uma coisa eu te digo, irmãos: consulte a Deus, pois Ele vai te orientar. Sabe como os antigos se orientavam? Aleluia. Eu vou te dizer, Deus fez o firmamento e as luzes, os luzeiros. E muitas das vezes nós olhamos para o céu, vemos as estrelas do céu e nos lembramos de Abraão, quando Deus o prometeu e disse: olha para o céu, contai as estrelas se podes a contar. Mas sabe o que é, irmãos? Sabe para que Deus fez, aleluia, os luzeiros? Para nos orientar para onde nós vamos. Mas você pode dizer: pastor, o céu está nebuloso, as nuvens não deixam eu ver os luzeiros, as estrelas. Então você tem um Espírito Santo que te conduz e te orienta para onde você deve ir. Qual é o norte? Qual é a orientação que você precisa para ser abençoado? Capítulo de número 1, versículo de número 3 de Jonas.
Deus disse assim: vá. Ele fez qual caminho? Ao contrário. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele. Dentro do quê? De um barco. Para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Para onde foi que Deus mandou Jonas ir? Nínive. Para onde que ele tomou? Caminho contrário. O que ele precisou para que se orientasse? Descer. Ele precisou descer até a barriga de um grande peixe para tomar a consciência de ser: eu preciso estar nos caminhos do Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo nesse momento está se perguntando: qual é o caminho que eu tomo, pastor? Aleluia. Qual é a orientação que eu tomo? Eu quero dizer que a orientação é Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas qual a diferença de Abrão por seu filho Isaque? Filho de Abrão, filho da promessa. Porque você pode ver no contínuo dos textos, dos capítulos, você pode ver que Deus prometeu a Abrão um filho. Olha o que acontece. Da primeira promessa, Deus diz: Abrão, olha para toda essa areia, conta os grãozinhos. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando todas as bênçãos que havia no seu horizonte. A promessa que Deus tem te feito é para você ver as bênçãos que Ele tem aqui no plano terreno. Só que depois Ele chama a Abrão na tenda e diz assim: sai para fora. Ele estava limitado. Tem pessoas que estão limitadas. Quem sabe você está sufocado, sufocada pelas limitações que lhe foram impostas. Quem sabe as pressões do dia a dia têm limitado você. Mas o Senhor te convida e diz: sai um pouco para fora. Pastor, aqui está muito bom. Aqui está quentinho. Aqui eu estou sentindo-me protegido. Mas o Senhor está dizendo: eu quero que você veja que comigo não é esse limite, é a plenitude. Abrão, sai. Olha para cima, para o alto, porque essa é a direção que nós temos que olhar. Nós não temos que ficar olhando para baixo, mas para cima. Por quê? Porque o próprio salmista diz assim: eleva meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus é Criador. Deus, Ele sabe o ponto, o início, aleluia, e também a tua chegada. Deus não vai acrescentar sobre o teu ombro peso que você não possa carregar. Sai, olha para os céus. Quando ele vê as estrelas, Deus está mostrando para ele as bênçãos eternas. Porque ele deixou de ver o plano horizontal, agora ele está vendo o vertical. E quando você vê o horizonte e a forma vertical, é um sinal de cruz. Aleluia. Quando Jesus estava no madeiro, sabe o que ele estava mostrando? As bênçãos, tanto no horizonte, quanto para cima no vertical.
Isaque foi prometido. E no capítulo de número 26, nós vemos o que? Uma grande fome. Porém, nós vemos a voz de Deus dizendo a Isaque: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. E sabe o que eu acho interessante, pastor? Porque aonde Deus disse para ele habitar, a Bíblia diz assim que ele plantou naquela terra e ele colheu uma vez, correto? Duas. A Bíblia diz assim que a porção foi 100 vezes. E ele plantou e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, aleluia. Muitas das vezes você está dizendo: pastor, na terra que eu estou é infértil, na terra onde eu estou não produz nada. Quem sabe você está querendo ir para outro lugar para ver se ali vai lhe produzir alguma coisa. Não tome esta atitude. Não vá para onde o Senhor te disser que não é para ir. Permaneça onde o Senhor disse fica, porque se você for, pode acontecer como aconteceu com Noemi, você ir de uma forma, mas voltar totalmente detonado ou detonada. Qual a diferença entre ambos? Consultar a Deus. E é aqui que vem minha pergunta: o que você tem feito? Você tem buscado do Senhor? Você tem consultado a Deus nas suas atitudes? Quem sabe você quer tomar uma atitude e você até diz para o homem de Deus: ó, eu vou fazer isso. Sabe como, pastor? Já dizendo, eu vou fazer. Não, como que eu posso agir? Muitas das vezes você chega no homem de Deus já dizendo assim, ó, eu vou. Mas de nenhuma maneira você diz assim, o que eu devo fazer. E quando você consulta, você não já coloca e não expõe a tua verdade e já diretamente o que você quer. Você primeiro ouve a voz da sabedoria. Aleluia. E eu te pergunto nessa noite, qual caminho que você quer trilhar? Será que descer ao Egito é bom? Ou permanecer aonde Deus disse para você ficar? Deus não vai te levar para um lugar onde você se decepciona não, viu? Deus vai fazer com que você, aleluia, esteja no seu caminho e viva uma vida plena de alegria, uma vida de vida em abundância, uma vida onde você vai saltar. Mas pastor, eu tenho chorado, são os percalços. Por quê? Porque nesse mundo nós sofreremos aflições, mas isso não quer dizer que a alegria esteja distante da nossa vida. Quantas vezes eu como um homem chorei? Quantas vezes eu como um homem quis tomar uma atitude, mas eu fui buscar do Senhor. E Deus disse, acalma o teu coração, porque eu estou contigo. E quando Deus está conosco, irmão, nosso coração, aleluia, ele se acalma. Com a permissão do pastor, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu sei que quem sabe você veio aqui nessa noite com um outro pensamento, esperando outra palavra. Mas eu quis mostrar aqui para ti um pai e um filho. Dois caminhos distintos. Mas aonde o Senhor está, o Senhor abençoa. Eu não estou dizendo que Abraão não foi abençoado, mas quem sabe se ele permanecesse no local onde ele não seria muito mais abençoado. Deus mostrou
para Isaac que o caminho que Abraão tomou poderia ser outro, e por isso ele quis mostrar: filho, esteja diante da minha presença, porque a bênção não vem das mãos do homem, as bênçãos vêm da minha palavra. Não é o homem que te abençoa, é a palavra do Senhor, aleluia. E se Deus disse que você será uma bênção, se Deus disse que você será abençoado, se Deus disse que você será abençoada, se Deus diz que você será abençoador, não há homem, não há inferno, não há nada que possa ir contra a palavra de Deus. Sabe por quê? Isaías demonstra: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Aleluia. Eu quero aqui perguntar se tem alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira nessa noite reatar a aliança com Deus. Ou quem sabe você que está nos ouvindo em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, se você também queira neste momento reatar uma aliança com Cristo, com o abençoador, com o caminho, com o orientador, eis a oportunidade. Mas eu quero fazer um convite especial, você que está aqui presente, você que queira, por gentileza, vir aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida. É uma oração, irmãos, preste bem atenção. Não é nas minhas mãos que está a bênção, mas na tua fé, no teu crer. Aleluia. Venha. Pastor, o senhor leu a minha mente. Não, eu disse que não tem leitura de mente aqui. Mas o que nós temos aqui é o Espírito Santo que revela. E às vezes você pode até relutar. Contaram de mim. Ninguém conta nada. É o Senhor que fala. E hoje Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer falar contigo ainda mais.